Então, mestres do amanhecer, quem não quer alcançar um bom resultado de um trabalho espiritual, um trabalho material, é muito bom quando você chega ao final do mês que recebe o seu pagamento, o seu salário, quando o empresário vê a soma das vendas, né, o resultado de um mês, de uma quinzena, isso é muito bom. Né? Nossa mãe dizia que as religiões precisavam mudar de característica. Ela começou falando isso até quando ela chegou no Eldorado. Né? Porque ela já vinha ensinando, né, conduzindo os mestres para um sistema crístico, para um entendimento mais profundo de si mesmo. Esse era o pique da mensagem de nossa mãe. Porque a maioria, quando chegam na doutrina, estão em busca da sua segurança individual. Mas eles não sabem ir ao próximo. E também não sabem ir a si mesmo. E não sabem ir ao todo, a Deus. Né? E quando ele começa a desenvolver, ele vai a Deus egoisticamente, ele vai ao próximo egoisticamente e vai a si mesmo egoisticamente. 3 perigos iminentes. Né? Quando Jesus veio preparar a humanidade para a mensagem do amor, mas do amor incondicional, logo ele já foi crucificado. Não aceitaram, né? Não aceitavam as instruções dele dentro do templo. Ele teve que fazer o vinde a mim. Caminhou, foi para Jerusalém sozinho. Na instrução física, né? Ele foi só. E ele foi, subiu aos montes e fez o vinde a mim. Todos aqueles, vinde a mim, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão amargurados, vinde a mim. E se colocou como a porta, né? E disse ele, em verdade ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Mas ele não falou isso egoisticamente. Isso aconteceu numa pureza de motivo. Quando perguntavam, mostre, mestre, o caminho. Né? O amor de Jesus já contagiava. Antes disso, ele viveu como um homem normal. Mas quando ele trouxe a plenitude da sua missão, né? Quando acoplou o Cristo interno dele, quando ele despertou, então ele fez o vinde a mim. Mostre, mestre, no seu Pai. Ele disse, quem me vê, ver o Pai. Eu e o Pai somos um. Tá? Há tanto tempo que eu estou com vocês. Aquilo, os fariseus, os professores da lei, que hoje tem muitos professores da lei. Ensinar sobre o amor é mais difícil. Prestai atenção, mestres do amanhecer, mestres centuriões, mestres instrutores, presidentes, arcanos, trinos, principalmente os trinos. Né? Nossa mãe deixou os trinos e os adjuntos como base doutrinária. Os deixou preparados, aptos para resolver os problemas espirituais. Nós precisamos estar aptos, né? Saber aprender, saber empreender e saber ensinar. Ensinar aquele irmão que vem atrás, na estrada longa da vida, que vem no caminho em busca de se ajudar. Né? Só quando ele chega na doutrina, nós logo dizemos a ele que ele precisa ajudar. Mas não, ele precisa também se ajudar. Ele precisa se permitir ser aconselhado para ser auxiliado.
Esse é o ditado mais correto. Porque se você coloca que ele vai precisar ajudar, sem ser ajudado, é complicado. Se você colocar que ele precisa amar, sem ser amado, é complicado. Sabe por quê, mestre do amanhecer? Porque eu gostei da doutrina logo que cheguei, porque eu fui amado. Fui, mestre, fui amado no tratamento, na chegada, tá? Me trataram com amabilidade, me trataram com respeito, tá? Me ouviram, me sentiam, tá? Eu me senti acolhido e nem cheguei desesperado, nem perguntando muito, mas com todos que eu passava ali, salve Deus, graças a Deus, mestre. Sejam bem-vindos, vocês são do Pará? Somos do Pará, somos. Ai, que grandeza, mestre. Tá? Aqueles mestres nos tratavam com amabilidade. Nós voltamos para casa felizes, que fomos ao Vale do Amanhecer, que fomos bem recebidos. Informamos a nossa família, nossos parentes, nossos amigos, né? Nos sentimos felizes. Tá? Então, todos que chegavam perto de Jesus, que faziam uma pergunta, que caminhavam com eles, recebiam algo importante na sua jornada. Ele tinha sempre algo a dizer, na pureza de motivo, para aqueles que estavam ali com eles, né? Houve um momento que a convivência foi ampliando, foi aquele momento que ele subiu aos montes já para falar para todos, né? E quando ele foi crucificado, houve um momento que ele disse: Pai, tudo consumado. Tudo consumado. Quer dizer, já tinha ali completado o ciclo do que ele veio fazer, mesmo sendo crucificado. E nos deixou um legado muito profundo, que muitos não concordam com isso, mas não tem problema. A missão é individual e é cada um por sua vez. O que quero dizer com isso? Ninguém entende tudo isso aqui na hora que se fala. Tudo isso que está sendo dito aqui, muitos não querem nem ouvir. O que ele quer saber primeiro é o resultado da vida dele material. Mas vou dizer uma coisa para vocês do meu coração, de mestre com mestre para vocês, tá? Se vocês acharem isso bom, pratiquem. E melhor ainda, depois que praticar, que você analisar, você leva aos outros. Não tenha medo de compartilhar as coisas boas. Eu ainda vou falar para vocês sobre a lei do compartilhamento, tá? Porque muitos não entenderam o que é o compartilhar. Mas não é para agora, tá? Porque a gente vai falando e vai mediunizando. Presta aí atenção. Mestres do amanhecer. Isso pode te ajudar. Nós vamos agora buscar uma maneira melhor de como se mediunizar dentro do templo. Tá? Você não precisa ser perfeito. Na vida cotidiana, nós cuidamos de nossos aparatos materiais, das ablusões, da área profissional, da área familiar, tá? E da área conjugal, de tudo que você vive aqui fora. Tá? Mas quando você vai para o templo, você vai se ressocializando. Porque você vai saindo da influência pesada, que a vida tem uma influência pesada e tem uma influência cósmica, né? Então você vai saindo da influência pesada para ir ao templo, a uma casa transitória.
né? Você não vai encontrar Deus lá na casa transitória. Deus já está com você. Você vai levar lá a caridade, né? Mas quando você chega lá, você precisa, para fazer essa ritualística toda, atender ao trono, tudo, você vai fazer uma infusão, tá? Você vai fazer um mergulho e formar uma corrente. Por isso você vai até a pira, tá? E antes tem toda aquela preparação de manhante de amor, que tudo emana em favor, sopro divino do Senhor, prana, buscar o prana, né? Então você se prepara. Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que neste instante possa eu estar contigo. Atrás do aledar, meu Senhor e meu Deus, atrás da mesa evangélica, meu Senhor e meu Deus, ali você vai, dali pode-se ir a uma mesa ou depois ao Castelo do Silêncio para o prana, né, estabilizar em você, tá? É chato isso? Mas ali não tem mais conversa, não tem blá blá blá, tá? É trabalho e mediunização. Ali você esquece até de você, no sentido de que você veio para auxiliar. Por isso você disse, para que nesse instante possa eu estar contigo. E antes de você pegar essa energia na pira, o comandante disse, eu entrego meus olhos, a minha boca, meus ouvidos, para serem orientados e repartidos, né? E repete, e por tapice e miromba quero ser bem assistido. Então você ali ilumina a sua consciência. O orixá do dia buscou toda essa energia e você entrou em corrente. Então você fez a corrente. Quando você mediuniza, você sincroniza. Quando você sincroniza, você forma um campo eletromagnético grande, que é a alfa, né? Quer dizer, vocês ficaram aptos para atender os problemas espirituais, as almas tristes, né? Os pacientes que vão chegar. Nós chamamos de almas tristes porque ainda são cegos, surdos, mudos e, muitas vezes, na maioria das vezes, incompreendidos, cheios de sincretismo, ecumenismo, superstição, principalmente a superstição, tá? Pensam que estão fazendo macumba, pensam que estão fazendo feitiço. E é natural que um paciente fale da sua vida, né, do seu cotidiano, daquilo lá. E nós que estamos acá, nós estamos tendo um entendimento mais ampliado, né, daquela situação dali, né? Então você se preparou, você está no todo, tá? Então ali você não pensa em você. É isso que eu quero trazer a vocês, né? Você não precisa pensar em você quando você estiver mediunizado no todo. Não precisa. Porque se você mediunizou o todo, pegou todos e pegou você. É dando o que se recebe, então, no momento que você faz a entrega, você está incluso. É perdoando que se é perdoado. Então, no momento que você já vai perdoando, automaticamente o universo vai te perdoando. O teu universo, o teu mundo muda, né? Você vai amando, você vai sendo amado. E amando e perdoando, sempre temos o que dar. Não falta no abastecimento de você, não falta. Você ama, você é amado, você perdoa, você é perdoado. Isso, né? Na humildade, na tolerância e no amor, porque na prudência e na cadência, né? Porque na humildade de conquista, na tolerância de entretenimento com as pessoas e no amor por si mesmo, pelos seus familiares e por todos, né? O amor, ele não se limita só a você, ele não se limita só à sua família, ao seu filho, ao seu neto. O seu amor é por todos, o próximo, mais próximo de você, que você encontrar, tá? Sem sofrer o sofrimento do outro, tá? Aos pouquinhos, você não consegue compreender o amor incondicional, tudo de uma só vez. Às vezes você bate num áudio, você ouve uma situação, às vezes depois de uma, duas vezes, três, é que você vai entender. Porque tem um eureka que vai cair em você, tá? Lembra daquela parte que foi dita numa hora de uma aula de sétimo?
Que os mestres estavam ali todos recebendo aula, uma energia pairou sobre eles, dourada. Ela pairava sobre todos, mas não descia em todos, porque a descida depende da captação individual. Né? Entendeu, mestres do amanhecer? Nem todos compreendem os ensinamentos da mesma forma que o outro compreendeu. E existem os riscos do pé da letra, né? Porque um ensinamento, para ser compreendido, ele precisa ser experienciado, né? Precisa o mestre experienciar para ele poder acontecer. Então vocês vão experienciar essa preparação alfa. E você, naquele dia que você fizer a sua preparação, Imanente de Amor, você vai servir. Aonde chamar é onde está precisando. Tá? Se você estiver escalado, aí sim você cumpre a sua escala. Mas não estando escalado, chamou, está precisando, vamos lá. Né? Melhorar a abordagem entre os mestres, né? Saber chegar, porque quando você faz uma preparação dessa, você entra em alfa, né? Você tem que ter cuidado, por isso que nossa mãe dizia para não repreender ninguém dentro do templo, tá? Porque isso fere a alfa, desarmoniza o trabalho. Falar alto dentro do templo, gritar, julgar, tá? Quando você entra em alfa, você fica zen. Você fica apto para atender os problemas espirituais. E ali é um grande aprendizado, tá? Mas sabe qual é a hora que você pensa em você? Dentro do templo nós temos o horário do meio-dia, né? Aquele horário ali é um horário poderoso, que o orixá do dia pode aproveitar para poder ajudar todos aqueles que estão de retiro ou num trabalho oficial, né? Em breves palavras ali, ele consegue concentrar toda aquela natureza ali e cada um entra em sua infusão. Por isso que ele faz o mantra Simiromba depois da prece do meio-dia, que é para poder quebrar aquelas energias que foram buscadas ali, tá? Tá certo? E aquele bom comandante, sempre quando vai fazer uma contagem, ele procura aquele horário de 15 para as 8, tá? Você pode observar, um presidente já experiente, ele pega esse horário ali, 15 para 8 ali, ele está organizando uma contagem, principalmente onde não tem ainda a entrada da corrente mestre, da estrela, né? Da entrega de energia. Normalmente, quando tem entrega de energia, ele faz após a entrega da energia, né? Faz a contagem. Mas aquele horário de 15 para 8 ali, é um horário profundo, é um horário mágico, poderoso, né? E ali ele faz a contagem. Se ele souber fazer a contagem, ele abrange todos que estão ali dentro e na contagem ele vai aos que estão fora. Aqueles que estão desassistidos no leito de dor, aqueles que estão nas caminhadas, na estrada, em dificuldades, naqueles que estão nos crimes, na marginalidade, tá? Você pode até pensar que não, mas uma contagem bem feita, tá? Ela vai aproximando o recurso das regiões mais pesadas, tá? Isso, mestres do amanhecer, é difícil até explicar, tá? O nível dessa onda poderosa, onde ela vai chegando, né? O zoom que ela vai fazendo naquela região mais pesada daquela cidade, que seja uma favela ou o centro mesmo da cidade, onde está a angústia do poder, dos negócios, né? Quer dizer, você pensa que a energia pesada está só nas favelas, às vezes está no centro da cidade, onde o poder financeiro ali, onde escraviza todo mundo. Então essa onda, ela forma um zoom e ela vai alcançando. Então se tiver um bom distribuidor de energia, você muda uma cidade, você muda um bairro, uma rua que era perigosa, tá? Vai mudando, tá? Vai mudando. A casa desarmonizada vai harmonizando, o mal vizinho vai mudando, entende? Porque você é um transmutador de energia. Então hoje o que eu quero passar para vocês, a importância dessa alfa e a importância de você estar por você na hora do meio-dia e na hora das 20 horas, tá? Às 3 horas, quando você está no templo, você está realmente abrindo a corrente mestra, às 3 horas. Veja só como nossos horários são perfeitos,
Tá? Meio-dia você para o almoço, né? Às 3 horas você está abrindo a corrente, 8 horas também. Então, quando você estiver dentro do templo, esse é o horário de você pensar em você. Tá? Entendido isso aí, mestre? Para vocês conseguirem suas conquistas. Porque se você estiver trabalhando lá dentro do templo, entrando nos setores de trabalho, pensando só em você, você não entra em alfa. Então chegou a hora do Pai, agora é você. Chegou a hora da contagem, agora é eu e os outros. Tá? Chegou às 3 horas, tá? Entendeu? É você se preparando, tá? Para atender os outros, né? Agora vamos em casa. Na sua casa, no quarto com a porta fechada. O quarto com a porta fechada, na época quando Jesus trouxe, porque eles estavam no meio da multidão, eles estavam só para fora, não estavam para dentro de si. Então ele começou a ensinar, fecha a porta, para ninguém te incomodar. Mas isso era mais profundo, tá? Porque às vezes eles iam para o quarto, fechavam a porta, mas não conseguiam entrar dentro de si mesmo. Ficavam ali esperando, um encanto, olhando. Hoje nós sabemos que é os 3 reinos de nossa natureza, corpo, alma e espírito se reunindo para trazer o sol interior, para trazer a fulgura, a chama branca da vida e do amor, que é aquilo que dizemos, o Senhor tem o seu templo em meu íntimo, né? Trazer o templo para o íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. Poder dinâmico, o amor e a chama branca da vida reside em mim. Reside em mim. Então, é uma residência desse amor dentro de você. Não é uma questão só de agora, de outrora. É uma residência, entende? Onde está todo momento, onde está a fulgura, sempre acesa dentro de você. A chama branca da vida e do amor dentro de nós. Tá? Só que aí nós precisamos o quê? Compartilhar ao próximo como a si mesmo. Antes do próximo, fazer a degustação desse amor. A limpidez desse amor. Encontrar os encantos do amanhecer e chegar aos resplendores. Os resplendores, mestres do amanhecer, são aquelas espirais imensas, tá? Que até longe uma da outra se sustentam, se comunicam. Quando você entra em espirais imensas, é como você ter um sinal de uma como eu chamo, de uma internet, de uma TIM, de uma Claro, de uma Vivo, entendeu? Aquele sinal está abrangente ali naquela região. Tá? Dá para entender isso aí, né? Entende? Então você pega o sinal, porque você está em alfa. O sinal está abrangente. Então, se você está com a sua chama branca da vida e do amor, quando você entra em preparação, emanhante de amor, que tudo emana em favor, sopro divino do Senhor, do Orixá, que entregou os olhos, a boca, os ouvidos, e também dos decrescentes que fizeram a preparação, estão na força daquele Orixá do dia ali, né? Com os olhos, a boca e o ouvido para ser orientado e repartido. Então, acontece uma egrégora de luz, tá? Que ilumina. Essa egrégora de luz que ilumina, ela forma um poder, mestre do amanhecer, desobsessivo. Então, com aquela energia, aqueles pacientes que passam naquelas câmeras, as câmeras são a cura, a junção, a indução, o sudalho, cego, surdo, mudo, incompreendidos, eles vão passando ali. Lá no trono ele falou as coisas que ele precisa falar, os apontamentos, e ele passa. Muitas vezes, outras vezes ele vai passando. Tá? Um dia ele acorda, mestre. E a cada momento ele vai acordando de uma situação. Ele mesmo tem a sua história para contar. Fui ao Vale do Amanhecer, estava desesperado, mas entrei lá e me acalmei. Corrente, mestre de amor. Mestres aptos a resolver os problemas espirituais. Mestres que estavam na lei de auxílio. Estavam auxiliando. Tá? Agora, se ele chega no templo e pega o mestre desmediunizado, tá?
não forma a corrente, não forma a alfa, quebra a energia, o paciente não recebe, consequentemente o mestre também não se realiza. Aí começa a situação, o paciente some, o mestre desaparece, entrega as armas e diz que quando entrou na doutrina, tudo piorou na vida dele, ele não está alcançando bons resultados. Porque quando o mestre forma a corrente e forma a alfa, pode até chegar a dificuldade, pode chegar transcendental, o que chegar, mas ele vence, transforma e diz, não, estou melhor do que antes, mesmo passando por isso aqui, mas eu estou melhor porque eu sinto uma grandeza dentro de mim, eu sinto a paz, eu estou esclarecido, estou me compungindo das situações e hoje eu entendo por que estou passando por essa situação. Então ele não se desespera, tá? Ele não sai da doutrina, porque ele encontrou a desobsessão, encontrou a compreensão dos fatos presentes e do passado. Ele encontrou na pureza de motivo, tá? Que aqui nós não somos curiosos. Por isso que nossas entidades aqui no Vale do Amanhecer não buscam o futuro. Você pode ver, um preto velho em espírito e verdade não busca o futuro. Uma profecia pode ser feita, tá? Por um pensador, por alguém com um grau mais avante, para preparar aquele povo para uma transmutação. Mas nossa mãe disse que não há uma profecia que não possa ser modificada. Esse é o perigo religioso. Tá? Os religiosos, eles ficam aguardando o cumprimento da profecia. Eu sei que muitos não vão concordar com isso aqui, mas as profecias tiveram o seu encanto e a sua importância, tá? A sua importância. Só que não dava para explicar toda a importância de uma profecia, tá? Porque essa profecia aguarda que os adeptos da profecia possam acordar, né? Até que eles acordem, né? É para o acordar das pessoas. Só que aqui nós estamos falando uma linguagem mais avançada, né? Aqui nós vibramos. Lá nas religiões eles fazem as preces, fazem as orações. Aqui nós vibramos. Só que dentro dessa prece, dentro dessa oração tem vibração. Só que aqui é vibração na fé e na ciência. É na cocriação. Tudo posso naquele que me fortalece. É você nele. Entende, mestre do amanhecer? Já é uma situação mais avançada. E você precisa avançar. Que vai chegar um determinado momento que você não pode esperar. Você vibra, você continua vibrando. E a fulgura surge e você vai resolvendo. Tá? Então, se você fizer isso aí, naquele momento do teu quarto, é a hora que você entrega seu pedido, a sua situação. Tá? 12:00, às 3h, estando em casa, no teu trabalho, é a hora que você entrega aquela situação. Um desentendimento dentro da empresa, chegou aquele horário ali, você entrega aquela situação com transmutação. Prestar atenção, mestre do amanhecer. Tá? Aquela situação que aconteceu dentro da tua família, chegou na hora da prece, você entrega aquela situação, aí é a tua cocriação. Se você quiser transformar ela em amor e luz, você transforma. Mas tem uns que chegam naquele momento ali e vai pedir vingança, vai pedir justiça, mas está pedindo a vingança. Tá? Não está amando, não está perdoando, não será perdoado. Não está amando, não será amado. Mas tenha uma certeza, se você amar, você será amado, né? Se você fizer essa entrega verdadeiramente daquele prejuízo que você teve, daquela situação, pensa que no universo te dá uma compensação, você nem imagina. Já aconteceu, tá? Já aconteceu. Não sei se eu posso falar isso aqui para vocês, eu vou tentar falar para vocês agora. Aconteceu coisas assim, comigo. Pequenas coisas assim que aconteceram. E eu disse assim, deixa para lá. Fulano me enrolou aí com uma besteirinha. Deixa para lá, deixa. Entreguei assim. Que às vezes um valor pequeno você consegue entregar, mas um valor grande você não consegue, né? Não é fácil. Deixei para lá.
Mestre do Amanhecer, aconteceu que eu estava embarcando um outro cliente, o cliente embarcou, já tinha um valor X da corrida, aí de repente lá vem um camarada, espera um pouquinho aí. Ele estava ébrio, né? Tinha tomado umas fortes lá, né? Chegou, olhou para mim assim e disse, olha, paga, fecha aí. Era R$20, ele falou, pode fechar 40 para ele aí. O que estava embarcando lá era funcionário dele, pode fechar 40 para ele. Aí, corridinha curta, ele chegou lá na frente, o rapaz foi pagar, ele disse, o chefe lá falou para fechar em 40, né? Foi, fechar em 40, foi, então vou pagar aqui. Ele falou, tá falado. Aí depois eu saí dali e fui pensando, meu Deus, ainda há pouco lá atrás, eu levei um tombozinho de R$15. A pessoa foi fazer um pix para mim de 20, fez de 5. Quando eu fui ver, só fez 5. Tá? Só que eu tive a sorte de eu entregar aqui dali naquele momento. Deixei para lá. Eu não sei se eu tenho esse controle de fazer por um valor maior. Mas naquele momento ali, eu senti que eu fui compensado pelo universo. Tá? Uma outra pessoa chegou ali, me deu foi um pouco a mais. Eu me senti compensado ali. Tá? Não sei se isso vai servir para vocês, porque pegar o aprendizado ao pé da letra é perigoso. E ensinar também ao pé da letra, porque você precisa, quando passar conhecimento, tá? Não esperar resultado de ninguém. Tá? Porque quem aprende, pega os conhecimentos, põe em prática e vê o resultado. Tá? E quando você vai auxiliar, você precisa estar livre para poder levar aquele auxílio verdadeiramente. Agora, a hora do teu quarto com a porta fechada é a hora que você faz o seu encanto, a sua magia, e eu posso dizer para vocês que dá certo. Tá? Por isso que Jesus diz, tu, quando orares, vai para o teu quarto, fechada a porta, lá ele vê o que se passa. Né? Lá você fala com ele. Então, meio-dia, às 3 horas, às 20 horas. Mestre Mãe, seu áudio ficou muito longo, mas salve Deus. É muito mais do que isso aqui, Mestre do Amanhecer. Ouçam isso aqui aos pedacinhos, tá? Isso aqui não é para você ouvir correndo, tá? Isso aqui, às vezes você, até fazendo uma faxinazinha em casa, limpando, bota um fone de ouvido ali, né? Tá? E você ouve isso aqui. Se te servir, mestre, segue, mestre, segue. Se não, mestre, salve Deus, todos nós somos livres. Mas foi com esse carinho, com esse amor que eu me vim aqui trazer esse óbolo para vocês, para os encantos do amanhecer fulgurar dentro de vocês. Com carinho, Adjunto Neu.